Bem, pessoal, essa aula está sendo gravada e eu desativei o vídeo de todos, né? Então, se alguém ativar a partir de agora, está concordando com a gravação, tá bom? Vamos começar aqui, deixa eu apresentar, peraí. Tem a janela aberta aqui, né? Não sei nem qual é. Vamos de novo, pronto. Bem, hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa dos investimentos. Deixa eu ativar o chat aqui. Vamos ver. Pronto. Então vamos. Eu só vai chegando depois aí. Ativar a muda aqui. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar sobre fluxo de caixa dos investimentos, né? A gente já começou a falar na aula passada sobre investimento, né? Investimento é você pegar um recurso no tempo atual e usar ele para ele poder gerar benefício no tempo futuro, né? Isso é fazer investimento, né? E aí a gente precisa fazer, né? E a próxima sessão fala sobre a análise de investimento, tem algumas técnicas de fazer a análise de investimento. Antes de tomar uma decisão, nem fazer ou não investimento, precisa ver se esse investimento é viável ou não, né? Para que o investidor tome a decisão de fazer o investimento ou não. E existem, de uma certa forma, dois tipos de investidores, né? São os sócios, aquele cara que aporta o dinheiro lá na empresa, aquele cara que aporta o dinheiro no projeto, e são os credores, né? Aquele cara que empresta o dinheiro para viabilizar o projeto, né? Muitas das vezes o sócio tem ideia, acredita na ideia, tem o projeto, mas não tem o recurso, tem que tomar esse recurso com o terceiro para poder botar a sua ideia em prática. Então, são basicamente dois tipos de investidores e cada um desses investidores, então, tem seus fluxos de caixa, né? O fluxo de caixa do sócio é o dividendo, é o lucro, aquilo que sobra ao final do exercício, né? Após a apuração dos resultados. E tem o fluxo de caixa dos credores, que aí são os juros, né? Os juros que são pagos sobre os empréstimos. E aí, a gente poder entender isso aqui de uma maneira gráfica, né? Vamos voltar lá no demonstrativo de resultados, que a gente já viu já algumas aulas para trás, né? Que é onde a empresa faz a apuração do seu resultado contábil. É onde a empresa vai ver se ela deu lucro ou deu prejuízo. Então, ele começa sempre por onde? Pelo faturamento, né? Que é a quantidade de vendas vezes o preço dos produtos, né? Então, eu chego no faturamento, eu vendo tênis, né? O Douglas aí, não sei se você chegou não, mas vende tênis. Então, eu vendo tênis, vendi 100 tênis a R$100. O faturamento é de R$10.000. Aí a gente tem os custos variáveis, né? São custos que variam em função da minha produção, já falamos sobre isso, mas vamos recapitular, é bom. No caso do pincel, né, o exemplo do pincel, então para fazer o pincel eu gasto a tinta, gasto o plástico, gasto a espuma. Então eu tenho um custo para cada pincel, né? Hipoteticamente dizendo que esse custo fosse de R$1, por exemplo, se eu produzo 1.000 pincéis, eu vou ter um custo de R$1.000. Se eu produzo 500 pincéis, eu vou ter um custo de R$500. Ou seja, ele vai variar em função da quantidade que eu produzo, né? Por isso se chama custo variável. Temos os custos fixos, né? Esses não variam em função da minha produção. Então, vamos imaginar, por exemplo, o operário, que trabalha lá na máquina. Vamos imaginar o equipamento, que ele tem um aluguel lá, por exemplo. O galpão onde está a indústria, está a fábrica. Se eu produzir 10, 100, 500, 1.000, né, toda a minha capacidade de produção, esse valor vai ser o mesmo, né? O valor que eu pago para o funcionário, para o operário, o valor que eu pago do aluguel do equipamento, o valor que eu pago do aluguel do galpão, esses valores vão ser os mesmos, eles não variam em função da produção, né? Por isso são chamados de custos fixos. Aí quando a gente pega o faturamento e tira os custos, né? E as despesas também,
a gente chega num cara chamado LAGIR, né? O que é isso aqui? É uma sigla de lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, ou seja, aqui ainda não entrou a despesa financeira, não deduzi ainda a despesa financeira, né? Quando eu chego no LAGIR. Então, é uma sigla, lucro antes dos juros, do pagamento de juros e do imposto de renda. E aí vem os juros. Esse aqui é o fluxo de caixa do credor, né? Que inclusive é o primeiro a receber, né? Você tem uma operação de empréstimo, você paga para o banco, os dividendos você vai pagar também para o acionista, mas o acionista não vai processar a empresa, não vai colocar no SPC, enfim, não vai negativar a empresa, né? O credor vai fazer isso. Esse cara aqui normalmente é prioritário. Aí, deduzindo do LAGIR os juros que foram pagos, né, a gente chega no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Né? Na verdade, aqui o tempo todo ele está fazendo referência ao imposto de renda, mas se refere ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. Então, normalmente se usa esse termo mesmo, né? LAGIR, LAI, então lucro antes de juros e imposto de renda, lucro antes do imposto de renda, mas é antes do imposto de renda e da contribuição social, tá? Calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre a base tributável, aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre isso aqui também, sobre tributação do imposto de renda, e aí a gente chega no lucro líquido. Né? A empresa pode, porventura, fazer algum reinvestimento, uma parte desse lucro ficar retido para reinvestir na empresa, e uma parte dele se torna dividendos, né? Que é o fluxo de caixa para o sócio, né? Que é a parte do acionista, a parte que volta para ele, que remunera ele. Tá? Vamos para um exemplo disso daqui, para a gente poder, então, construir um fluxo de caixa, entender isso daqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Ô, Claudinei, Oi? tem como você voltar aí na outra tela só para mim tirar uma print aí, por favor? Aí, obrigado. Você quer perguntar? Eu não entendi, você queria só copiar. Não, é só printar a tela mesmo. Ah, tá, beleza. Aproveitar que eu saí aqui e abrir o registro aí. Eu tenho que registrar essas aulas durante as aulas, deixa eu já ir abrindo aqui. GFIM. Hoje é 27/5, né? Eu termino aqui. Bem, então continuando, vamos para um exemplo aqui, pessoal. Então vamos imaginar uma concessionária de veículos executivos, e ela tem previsão para os próximos 3 anos de vender 20 veículos no ano 1, né, T1, tempo 1, 30 veículos no ano 2 e 40... Opa, cliquei sem querer aqui. E 40 veículos... Esse mouse meu está vivo. E 40 veículos no ano 3, em T3. Os preços de venda desses veículos são, respectivamente, 140 mil, faltou um zero ali, em todo lugar, 140 mil, 150 mil e 160 mil. Ficou feio esse troço, espera aí. 150 mil, 140 mil, 160 mil. Pronto. Ficou melhor. O custo variável unitário é de 70, 80 e 90 mil, respectivamente, T1, T2, T3. Os custos fixos são 320 mil ao ano, não tem variação. Ele é tributado a alíquota de imposto de renda de 34%. Para poder montar essa concessionária, né, e deixar ela funcionando, precisa de investimento de 200 mil. Na verdade, também não é 200 mil, não, é 2 milhões. 200 mil está muito fácil. 2 milhões. O payback dela seria ótimo. Vamos dificultar um pouquinho. 2 milhões. Os sócios só tem 1 milhão e 200. Só tem 1 milhão e 200. Depois eu mudo isso lá na apostila, que eu tinha deixado assim na apostila também. Se alguém tiver baixado, depois eu mudo lá. Vamos dar uma dificultadinha aqui. As taxas de juros disponíveis são de 12% ao ano, ou seja, ele falta 800 mil para fazer o investimento, né? E aí ele consegue isso, um empréstimo de 12% ao ano. E somente serão feitos pagamentos dos juros do empréstimo. O principal é pagar só no final.
Tá? Então, construir o fluxo de caixa projetado dessa empresa para os sócios e construir o fluxo de caixa para os credores. Vamos lá fazer essa parada junto aqui? Eu vou parar aqui que eu vou passar para o Excel, vou compartilhar o meu Excel com vocês aí. Deixa eu compartilhar, e aí eu vou pegar e colocar a tela aqui para não ter que ficar indo e voltando na tela lá. Deixa eu confirmar. Está aí na tela para vocês, né, o Excel. Deixa eu copiar as instruções lá, para a gente não ter que ficar indo e voltando. Então vamos construir junto esse DRE aqui, para a gente poder gerar então o fluxo de caixa dos acionistas e dos credores, tá? Então, primeiro ponto, a gente viu lá, né, no modelo do DRE, o que é o faturamento? É a quantidade de bens que eu vendo vezes o preço, né? Então, olha só, essa empresa vende veículos e ela tem previsto para o exercício T1 vender 20 veículos a 140 mil cada. Então, o que é o faturamento dela em T1? O faturamento dela é os 20 veículos que ela vende vezes 140 mil cada um. Ou seja, vai ter um faturamento em T1 de 2 milhões e 800. Em T2, a previsão dela é de vender 40 veículos a 150 mil cada. Então, de novo, o faturamento é o quê? Os 40 vezes 150. E em T3, a expectativa de venda de 40 também não é 30, né? Em T2 é 30 e 40 em T3 a um preço de 160 mil. Vai ter, então, de faturamento, 6 milhões e 400. Então, nós já terminamos o faturamento dessa empresa para os 3 exercícios, ok. Só que essa empresa tem custos, né? E aí o custo variável é de 70 mil para T1, em T1, 80 mil em T2 e 90 mil em T3. Unitário, né? Então, o que vai ser o custo variável? Aliás, eu deixei separado até para não confundir. Então, o custo variável unitário é de 70 mil aqui em T1, é de 80 mil em T2 e é de 90 mil. Pessoal, se precisar, pode me pausar aí. Eu falo, eu não entendi essa parada aí. E a gente volta. Agora, o que vai ser o custo variável total? O custo variável total é quanto custa cada um vezes a quantidade que eu vendi. Né? Então, para o exercício T1 aqui, vai ser 1 milhão e 400, que são 20 veículos a 70 mil cada. E aí a mesma coisa. Em T2, então, 80 mil que custa cada um, vezes 30 veículos que eu tenho expectativa de vender. Em T3, 90 mil cada um, vezes 40 veículos, que é a minha expectativa de venda. Ok? Essa empresa tem um custo fixo, que vai ser 320 mil, fixo pelos 3 anos também. Ele não varia, não tem inflação nem nada. Está considerando inflação. Deixa eu ver, não coloquei despesa, não. Está ali na despesa aqui, eu vou até tirar ela aqui, porque no exercício aí não tem. Então, tá bom. Ok. O que é o LARGIR? O lucro antes dos juros do imposto de renda. Então, o meu faturamento menos o meu custo variável total menos o meu custo fixo. Então, o meu lucro antes dos juros e imposto de renda é de 1 milhão e 80 mil. Para o exercício T2, vai ser de novo faturamento menos custo variável total menos custo fixo. Em T3, a mesma forma, faturamento menos custo variável total menos custo fixo. Ok? Fechamos, então, apuramos aqui até agora o lucro antes do pagamento do fluxo de caixa dos credores, antes dos juros e antes do imposto de renda. Agora nós vamos calcular o que, então? O fluxo de caixa dos credores, né? E aí vamos recapitular aqui. O projeto custa 2 milhões. Os sócios só tem 1 milhão e 200.
E aí, então, eles precisam buscar 800 mil junto ao banco, a um custo de 12% ao ano. Então, o que vai ser a despesa financeira aqui? Os 800 mil que ele vai tomar emprestado, vezes 12%. Então, vai ser de 96 mil. E aí, esse valor vai se repetir ao longo do período aqui, porque é o seguinte, olha, só para também não complicar aqui, não é muito, somente serão pagos juros dos empréstimos, ficando o principal para o final. Então, o principal ele vai pagar lá no final, certo? Claudinei, Bem, oi. esse Lagia, qual que é a operação dele mesmo? É o faturamento, menos o quê? Não consegui pegar. O cálculo dele Isso, é o faturamento menos o custo variável total, menos os custos fixos. entendi. Então é faturamento menos os custos em geral, por assim dizer. Exato. E menos despesa, tá? Acho que é o Luiz. Pegando. Isso, E menos despesa também, mas nesse exemplo aí eu não coloquei despesa, mas menos as despesas administrativas gerais. Beleza? beleza. Professor, Oi. é a Bárbara. Oi, É só Bárbara. porque minha internet caiu, esse T1, T2, cada um é um ano, né? Um exercício. Exato. Ah, tá. Beleza. Tá? Cada um é um exercício. Obrigada. Mais alguma dúvida aí, Bárbara? Alguma coisa que você perdeu e quer que volte? Não, tá dando para acompanhar. Tá beleza? Então tá. Obrigada. Então agora nós vamos calcular o LAIR, né? O que é o LAIR? O lucro antes do imposto de renda. Ele é, na verdade, o LAGIR, o lucro antes do juro do imposto de renda, menos a despesa financeira, menos os juros. Né? Então, de novo, em T2, o LAGIR menos os juros. O LAGIR menos os juros, ok? Aí depois nós temos que calcular aqui o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, SLL, que é para essa empresa aqui de 34% sobre o LAIR. Então nós vamos pegar aqui o lucro antes do imposto de renda e calcular 34% dele. Então esse é o imposto de renda e contribuição social a pagar em cada um dos exercícios, 34% do LAIR. Ok? Essa é a base tributável aqui. Estamos considerando que isso aqui é a empresa do lucro real. A gente vai falar sobre isso já, tá? Lucro real é lucro presumido. E aí, então, a gente chega no lucro líquido da empresa, que é o LAIR. Opa, deixa eu fazer com o mouse para vocês acompanharem. Que é o quê? O LAIR menos o imposto de renda. Então, lucro líquido, LAIR menos imposto de renda. Lucro líquido, LAIR menos imposto de renda. Aí tem os reinvestimentos. A empresa não fez nada de reinvestimento aqui, em T1, nem em T2. Só que lá em T3 ela tem que pagar o empréstimo que ela pegou, né? Já ficando o principal para o final. Então ele entra aqui, considera ali como sendo um reinvestimento. Porque ela vai ter que tirar esse valor do seu fluxo para poder devolver para o banco. Né? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, tem que pagar isso para o banco. Até então ela estava pagando só juros. E aí agora a gente chega, de fato, no fluxo de caixa do acionista. Né? Que é o que, então? O que é o fluxo do caixa do acionista aqui? O fluxo de caixa do acionista é o lucro líquido do exercício menos o reinvestimento. Então, na verdade, em T1 ele vai ser igual ao lucro líquido, aqui em T2 ele vai ser igual ao lucro líquido, em T3 eu vou ter que deduzir dele o reinvestimento, ele vai ser de 773,40. Tá? Então, qual que é o fluxo de caixa dos sócios? Aqui ficou errado, aqui é T1, peraí, T1, T2. Qual que é o fluxo de caixa dos sócios em T1? 649.440. Qual que é o fluxo de caixa dos sócios em T2? 1.111.440. Qual que é o fluxo de caixa em T3? 773.440. E o fluxo de caixa dos credores em T1? São os juros aqui, 96 mil. Em T2, 96 mil, porque nós estamos pagando só juros, né? Se a gente estivesse amortizando, isso aqui ia variar, né? Os juros iam caindo. Mas nós estamos pagando só juros e os juros permanecem. Então, aqui a gente calculou, para essa empresa aqui, quais são os fluxos de caixas, o fluxo de caixa para os acionistas, né?
E aí tem outras questões que a gente vai ver mais adiante, tá? No decorrer aí do restante do curso. Depois aprofundaremos isso mais, né, para o pessoal do segundo, né, na disciplina de análise de investimentos. Mas se a gente pegar aqui os fluxos gerados, então, está dando aqui a soma para o acionista, está, né, dando uma soma de 2.534.320. Aí tem algumas ferramentas que se aplicam sobre isso, né, algumas delas a gente vai ver aqui agora, enfim, daqui a pouco, outras na próxima aula, mas que consiste em avaliar se esse projeto é um bom projeto, se vale a pena eu investir nesse projeto ou não. Por enquanto, a gente não está fazendo a análise do projeto ainda, né? Por enquanto, a gente está construindo só o fluxo de caixa do projeto. Então, fazer a projeção do fluxo de caixa de um projeto. Aí, outra coisa. Há alguns dias, quando a gente falava de fluxo de caixa, né, da empresa, eu falei para vocês, isso aqui é o fluxo de caixa de curto prazo. A gente estava traçando o fluxo de caixa para 12 meses. E falei, tem o fluxo de caixa de longo prazo, né? Que aí, se eu bem me recordo, eu falei que aí são dos projetos, são dos investimentos, que aí a gente traça eles para 5 anos. Então, isso aí é um projeto, é um fluxo de caixa de longo prazo, né? Aqui, só para efeito de exemplo e para dar uma simplificada, ele foi construído para 3 anos, mas normalmente se faz para 5 anos. Na verdade, se faz pelo prazo do projeto, né? O prazo que você quer avaliar no projeto. Tranquilo? Beleza? Professor, Oi. daqui talvez seja até meio besta. O lucro é sempre todo dos acionistas, não tem nada que é tipo assim, da empresa só, não? Não, é assim, Bárbara, do jeito que você está falando. A empresa não distribui 100% do lucro, né? E primeiro, existem algumas restrições legais, então a empresa tem que fazer algumas provisões legais, né? Uma parte desse lucro tem que ter uma retenção, e aí a empresa faz uma retenção para investimentos, enfim. E uma parte dele que é dividido, tá? Aqui, na verdade, que a gente está falando de um projeto. Então, aqui nós estamos avaliando o seguinte: para o acionista, para o cara, para o investidor, vale a pena ele ir aqui? Quando a gente começa a construir esse fluxo de caixa, é isso. Mas não é distribuído todo o lucro, não. Uma parte desse lucro ele fica retido. Tem reservas legais, né? Uma parte que a empresa é obrigada a manter até um determinado limite. Depois que alcançar esse limite, constitui essa reserva legal. Aí ela não precisa fazer mais reserva, mantém aquele ali. Mas uma parte fica para reinvestimento, enfim, para outras questões, né? Tá? Entendi. Ok, obrigada. Vamos lá, então? Continuar? Ô, Dinei, eu só me perdi nesses juros aí que tá de vermelho. Esses juros seria o quê? Isso aqui é o seguinte, eu pus de vermelho só para poder separar um do outro. Esses juros aqui, Luiz, é o fluxo de caixa dos credores, né, dos bancos, por exemplo. Porque nós estamos considerando, vamos voltar aqui no enunciado aqui, olha, o projeto precisa de 2 milhões e o sócio só tem 1.200.000. Então, para ele fazer o projeto, ele precisa tomar um empréstimo de 800 mil. E as taxas de juros para tomar esse empréstimo é de 12%. Então, esse 96 mil que está calculado aqui é 12% dos 800 mil que ele teria que pegar emprestado para poder completar o seu dinheiro e investir no projeto. Isso aqui é o fluxo de caixa dos credores, né? O fluxo de caixa dos bancos. Eu só separei ele de vermelho para poder dar uma destacada. Então, isso aqui, fluxo de caixa dos credores. Aqui, para dividendos, fluxo de caixa dos sócios. Tá? Isso aqui são juros que vai pagar sobre o empréstimo que o sócio está pegando para poder completar o dinheiro, que ele não tem todo o dinheiro do investimento. Ah, sim, entendi. Obrigado. Entendeu? E esses juros é o fluxo de caixa dos credores. Tranquilo? Assim, sim, tranquilo. Aí com isso aí eu consegui identificar o fluxo de caixa dos credores também. Bem, vamos voltar aqui então. Eu falei sobre tributação, né, do imposto de renda, e aí é o seguinte, a gente tem
Algumas, né, formas de tributação, as mais comuns, mais utilizadas, né, tributação de imposto de renda, eu estou falando imposto de renda e contribuição social, lucro real e lucro presumido. Né? Na empresa de vocês trabalham, enfim, atuam, já devem ter ouvido isso daí. A empresa é lucro real, a empresa é lucro presumido. Né? Existem algumas outras que não é comum do dia a dia, mas posso ter um arbitrado, um lucro arbitrado, enfim. Mas aí tem outra questão, não vamos entrar para dentro disso não. Vamos entrar para esses daqui, os mais usuais, mais comuns. Lucro real e lucro presumido, ou seja, sobre a renda, né, sobre o lucro que a empresa apura, uma parte ela tem que recolher para os cofres públicos, né, tem que recolher para o governo. E aí tem toda uma regra para se fazer esse cálculo, né, para imposto de renda é 15% ao mês, para os primeiros 20 mil e 10% para o excedente, aí a contribuição social é de 9%. Resumindo, que normalmente a empresa vai ultrapassar esses 20 mil, resumindo, dá uma alíquota de 34% para um imposto de renda com base no lucro real. Agora, o que é lucro real, o que é lucro presumido? Qual que é a diferença dos dois? Vamos imaginar, para a gente poder entender essa diferença. Aliás, antes eu posso falar aqui e depois a gente vai para o exemplo para poder ilustrar isso. Quando eu tenho uma empresa tributada no lucro real, então eu tenho faturamento, aí eu tenho os custos, tenho as despesas financeiras, e aí eu chego no lucro, no LAIR lá, o lucro antes do imposto de renda. Esse valor, essa é a base tributável, esse lucro antes do imposto de renda. É sobre ele que eu calculo os 34%. Quando a empresa é tributada no lucro presumido, então o governo usa um determinado coeficiente para presumir o lucro da empresa. Né? Então, hipoteticamente dizendo, por exemplo, empresas na área de serviço. O governo presume, né, a legislação presume que o lucro dessas empresas é de 32% do faturamento. Então, a base tributável é esse coeficiente. Então, se a empresa tem 10 mil de faturamento, não importa o que ela tem de custo, o que ela tem de despesas, isso não é levado em consideração no cálculo do imposto. É levado em consideração o faturamento. E aí chega, qual que é o lucro presumido dessa empresa? Então, é presumido que essa empresa tem um lucro de 32%. E sobre esses 32% se aplica, então, os 34%, calcula os 34%. Para empresas da área de saúde, o lucro presumido ele tem alguns benefícios, né? Então, a presunção, ela não fica, embora ela seja da área de serviço, ela não fica nos 32% que eu falei. A alíquota é bem menor. Mas vamos entender esse troço na prática aqui. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil de entender isso daqui, né? O que é isso aqui? Vamos imaginar que essa empresa aqui, XYZ, ela encerrou o exercício de 2000X1 com os seguintes dados. Faturou 5.600.000, teve de custo variável 2.800.000, teve de custo fixo 500.000 e teve de despesa 350.000, ok? E sabendo que essa empresa... ficou errado ali, em um lugar eu pus XYZ e no outro eu pus ABC. É aquele problema dos discos, vocês sabem, né? Que tem. Vamos achar aqui, cadê? Cadê? Vamos querer o quê? ABC ou XYZ? Vai ser XYZ. Nome da empresa, pronto. Então, sabendo que a empresa XYZ, se tributada no lucro real, ou seja, essa empresa aqui, se ela for para o lucro real, ela tem uma alíquota de 34% sobre o lucro. Se ela for tributada no regime do lucro presumido, aí a base tributável, né, a presunção de lucro que a legislação prevê para esse tipo de empresa aqui, do exemplo, é de 32% da receita, que é oferecida aos 34%, né, tributado aos 34%. E nós vamos calcular aí o imposto de renda e a contribuição social para os dois cenários e vamos avaliar qual seria a melhor opção da empresa. Essa aqui é uma prática inclusive de gestor financeiro, né? Ao final do ano, quando ele está projetando o ano seguinte, quando ele está construindo o orçamento da empresa,
ele tem que construir, dependendo da empresa, né? Dependendo do porte da empresa, ela já vai se enquadrar automaticamente em um ou em outro. Mas quando a empresa está ali no limiar, está ali no divisor, é uma função dele avaliar para o ano seguinte. Porque uma decisão mal tomada, numa empresa aí de um faturamento aí de uns 30, 40 milhões, uma decisão mal tomada nesse sentido, de qual regime de tributação seguir, significa pagar 500, 600 mil a mais, 600 mil a mais de imposto de renda. Se tivesse sido no regime A, seria um valor, no regime B vai dar 600, 500, 600 mil a mais. Então, fazer esse tipo de avaliação em qual cenário seguir é uma das nossas funções também. Mas vamos lá, ainda sobrou um ABC, devia ter ido para o XYZ mesmo. YZ. Vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. Vamos voltar para a nossa planilha. Vou trazer os dados para cá. Olha só, primeiro, vamos fazendo por um exemplo, considerando o lucro real. Está aí carregado, né? Então, considerando o lucro real. Vamos para os dados que a gente tem aqui. Se a empresa teve de faturamento, então, 5 milhões e 600. Os custos variáveis dela foram de 2 milhões e 800. Os custos fixos de 500 mil. E as despesas, 350 mil. Então, nós precisamos calcular aqui o LAIR, né? O lucro antes do imposto de renda. Então, o que vai ser o lucro antes do imposto de renda? O faturamento que a empresa teve, menos os custos variáveis, menos os custos fixos, menos as despesas. Aí nós chegamos, então, em 1.950.000 de lucro. Aqui nós estamos fazendo um exemplo de da empresa sendo tributada no lucro real. Quando a empresa é tributada no lucro real, a base de cálculo do imposto de renda, que para essa empresa aqui dá uma alíquota de 34%, do imposto de renda e da contribuição social, a base de cálculo é o LAIR, é o lucro antes do imposto de renda, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que é a base de cálculo do imposto de renda. Então, para eu poder calcular o imposto de renda aqui no lucro real, eu vou pegar o LAIR, o lucro antes do imposto de renda, e vou multiplicar pela alíquota de imposto, que nesse caso aqui é de 34%. Então, para essa empresa aqui, o imposto de renda e contribuição social nesse exercício, nesse ano, dá 663 mil. Ficando o lucro líquido, então, 1.950 menos 663 de 1.287. Então, isso aqui é o cálculo do imposto de renda e contribuição de uma empresa, ou dessa empresa exemplo aqui, sendo ela tributada no regime do lucro real. Agora, e se essa empresa for tributada no regime do lucro presumido? Como que nós fazemos? Bem, temos o faturamento, 5 milhões e 600. Aí nós temos os custos, da mesma forma, da empresa, 2 milhões e 800, 500, 350. Mas isso aqui, é lógico que a empresa vai fazer sua contabilidade, vai apurar seu resultado, vai fazer tudo normal, não muda nada. Só que esses custos e essas despesas não abatem da base de cálculo da empresa, da base tributável, para formar a base tributável. Então, essas apurações vão ser feitas, mas a base de tributação, a base que vai ser oferecida para cálculo do imposto de renda, vai ser um coeficiente, vai ser um percentual do faturamento. Né? Para esse exemplo aqui, falou que se essa empresa for tributada no lucro... deixa eu jogar a imagem, deixa eu jogar o texto para lá. Que se essa empresa optar por trabalhar com o lucro presumido, a base de presunção dela é de 32%. Deixa eu trazer para cá, olha. Então, olha só. Se tributada pelo regime de lucro presumido, tem como base tributável, tem como presunção de lucro de 32% da receita. Ou seja, o lucro que é presumido pelo governo, né, pela legislação para essa empresa aqui, então, vai ser o quê? O lucro que eu estou falando ainda. O faturamento dessa empresa vezes 32%.
Então, essa é a base de tributação para essa empresa. E aí, para calcular o imposto aqui é a mesma coisa, não muda nada. Eu pego essa base tributável, que eu calculei aqui, e aplico os 34% da mesma forma. O lucro líquido é o lucro presumido, menos o imposto de renda. Né? Agora vamos fazer uma... Ô, Bárbara, tem sim, é porque é o seguinte, a gente faz, né, separa ali, cria uma linha para o Lagir, quando a gente está construindo o fluxo de caixa, para a gente separar ali o fluxo de caixa do acionista, o fluxo de caixa do credor. Né? Entendi. O DRE, na verdade, ele é um pouco mais aberto que isso daqui, tá? Aqui ele está mais resumido. Mas aqui eu teria, então, né, faturamento, custo, despesa e tal, aí eu tenho a margem, o lucro operacional, né, lucro operacional tem o lucro bruto, né? Menos os custos fixos e variáveis, depois tem as despesas, eu tenho o lucro operacional, aí depois vem os juros, as despesas financeiras. No exemplo, no trabalho de capital de giro, a DRE está mais completa, ela tem essa estrutura. Essa aqui está um pouquinho mais resumida, fica como se a despesa financeira estivesse aqui dentro da despesa, tá? E aí eu não preciso estar representando Lagir nas DREs, não é nem comum estar apresentando elas na DRE, não, tá? Entendi. Só mais uma coisa, esse texto que você colocou aí, eu fiquei confusa, que ele mostra as porcentagens 3 vezes, eu não sei se repetiu uma parte do texto. Perfeito, vamos lá. Essa primeira aqui é o seguinte, olha, ele está considerando que se a empresa for tributada no lucro real, aí a alíquota do imposto de renda é 34%. Então, ou seja, no exemplo 1 aqui, que é lucro real, eu vou pegar o lucro que eu apurei e calcular 34% para achar qual que é o valor do imposto de renda. Tá? Sim, sim. E pronto. Para chegar nesse lucro, eu peguei o meu faturamento e fui abatendo. Parou aqui. Eita. E fui abatendo os meus custos e as minhas despesas. Eita, senhor. Não, Acontece isso isso. aí eu entendi. Entendeu? Tá. 34% no lucro real, É. 32% no lucro presumido. Não, pois é. Então vamos lá. Para chegar na base tributável do lucro real, o meu mouse parou aqui. Deixa eu fechar a tela, ver se ele volta. Voltou. Voltou, não. Eu acho que é alguma coisa em relação ao Teams também. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar de novo. É o seguinte, Bárbara, para eu achar a base tributável do lucro real, eu pego o faturamento e vou abatendo os custos e as despesas. E depois eu calculo os 34% do imposto. Para eu achar a base tributável no lucro presumido, aí eu tenho que considerar um coeficiente, tenho que considerar qual que é a presunção de lucro que essa empresa está submetida. Então, para essa empresa, exemplo aqui, a presunção de lucro é de 32%, ou seja, a legislação prevê que empresas desse tipo têm lucro de 32% da sua receita. Então, para eu poder achar a base de cálculo do imposto, eu pego o faturamento e aplico o percentual de presunção, que aqui é de 32%. Esses 32% foi para eu achar a base tributável. Depois que eu acho a base, depois que eu acho a base tributável, não voltou meu mouse aqui, vou ter que fechar. Depois que eu acho a base tributável, aí eu calculo o imposto de renda. Eu fechei, vou abrir de novo aqui, tá? Aí eu calculo o imposto de renda aplicando os 34%. Tá? As três alíquotas é isso. Os 34% é de fato a alíquota do imposto 34 de renda. sobre 32. 34 e 32 no lucro presumido, exatamente. Entendi. Obrigada. Tá? 32 é para poder chegar na base. Beleza. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo? Eu vou pedir para vocês um minuto, que eu acabei que eu vim direto sem a água aqui. Deixa eu só pegar, porque eu vou falando, a boca vai ficando seca, vai ficando ruim, vai ficando difícil de falar aqui. Mas espera aí. Enquanto isso, eu deixo na tela ele aí. Os dois exemplos.
Pronto. Bem, tranquilo até aí? Beleza? Vamos dar sequência aqui, então. Agora a gente vai falar sobre a representação do fluxo de caixa. Então, a gente viu aí como é que calcula esse fluxo de caixa. Agora, vamos ver como é que a gente representa esse fluxo de caixa. Como é que a gente faz a representação gráfica disso. Cadê a minha tela? Dá para vocês aí. Assim. Então, pessoal, para fazer a representação gráfica do fluxo de caixa, a gente até já viu isso quando a gente estava falando sobre PMT lá, né? É bem parecido. Então, eu tenho o investimento, que é o valor que eu coloco no projeto, ele está no tempo zero, né? Um T0, e depois eu tenho os fluxos de caixa que foram gerados, né? O que é esses fluxos de caixa que foram gerados? Aquilo que a gente viu lá, né? O fluxo de caixa do sócio. Então, o que o projeto entrega para o sócio? Então, quando eu quero pegar e representar, por exemplo, deixa eu buscar aqui, quer ver? Aquele exercício que a gente fez lá, deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver? Quando a gente construiu o DRE lá no inicinho, cadê aqui? Deixa eu jogar esse cara aqui, quer ver? Tá feio, mas tá bom assim. Olha só, quando a gente construiu o fluxo de caixa lá no início da aula, né, para aquele projeto lá dos veículos da concessionária, deu o seguinte fluxo de caixa para os acionistas, né? 649, 1.111, 773. T1, T2 e T3. Então, se a gente fosse fazer uma representação gráfica desse fluxo de caixa, como é que ficaria? Aqui, onde está esses 50 mil, seria os 2 milhões. Podemos até fazer, quer ver? Não, é melhor, né, do que... Estou com esse modelo pronto aqui, quer ver? Mas onde está aí esse 50 mil seria os 2 milhões, que foram feitos de investimento. E em T1, T2 e T3 são esses fluxos de caixa que foram apurados aí. Em cada exercício, em cada ano. Então, tá nessa outra planilha aqui. Pera aí. Pronto, quer ver? 2 milhões. Resultados são... R$ 649.440, 1.111.440 e 773.440. Vamos lá. Pronto. Olha só, como é que ficaria, então, aquele DRE que a gente construiu lá atrás, para achar que é fluxo de caixa lá do projeto da concessionária. Olha, a representação gráfica do fluxo de caixa. Então, eu tenho a aplicação aqui, o investimento de 2 milhões, né, que é feito no início do projeto, no tempo zero. E eu tenho os fluxos de caixa gerados
em cada um dos exercícios. Então, em T1, em T2, em T3. É isso aqui, representação gráfica, né? A forma correta de se fazer uma representação de fluxo de caixa de um projeto de investimento. Tá bom? E aí, quando a gente fala em investimento, né? Relembrando aqui, a gente pega, então, um valor que eu tenho disponível no presente para poder me gerar benefício no futuro. Ou seja, me trazer um resultado no futuro. Aí a gente simulou aí, calculou, projetou fluxos de caixas para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, para o ano 4. Só que tem um detalhe, né? O valor do dinheiro hoje não vai ser o mesmo, esse dinheiro, uma determinada quantia de dinheiro hoje não vai ter o mesmo valor monetário daqui a 5 anos. Né? O dinheiro perde valor. A inflação vai comendo, vai corroendo o valor do dinheiro, né? Então ele vai se desvalorizando. Outros fatores, né, para poder trazer um fluxo de caixa a valor presente, o valor atual é uma taxa de desconto que o sócio pretende ter, enfim. Então, quando eu calculo, né, ali, então, aquele exemplo ali, a gente tinha 3 fluxos de caixas ali, né, para o ano 1, ano 2 e ano 3. Se a gente fizesse a soma deles, eu teria um valor X qualquer. Digamos que a soma daqueles ali desse em 2 milhões. Vamos supor, vamos criar uma situação hipotética. Digamos que eu tenho um projeto que ele vai me dar um fluxo de caixa de 500 mil no primeiro ano, 500 mil no segundo ano e 1 milhão no terceiro ano. Só que esse 1 milhão no terceiro ano, lá quando chegar esse terceiro ano, 1 milhão não terá o mesmo valor lá que tem hoje. Né? Então, o que consiste em trazer um fluxo de caixa a valor presente? Né? Eu desconsiderar uma determinada... desconsiderar não, né? Na verdade, eu descontar ou eu considerar uma determinada taxa para eu trazer o meu dinheiro. Tá bom, esse 1 milhão que vai me gerar lá no ano 3, qual que é o valor dele hoje, se eu trouxer ele para o valor presente? Tá claro? Então, consiste eu pegar, então, cada um dos fluxos de caixa que um projeto gera, né? Então, vamos imaginar um projeto aqui que eu faça 50 mil em investimento, né? O meu valor presente, então, do investimento 50 mil no ano 0. Aí, no ano 1, ele vai gerar um fluxo de caixa de 12, no ano 2, 14, no ano 3, 17, no ano 4, 20, no ano 5, 15. Tá. Mas quanto que esses 12 mil que ele vai me gerar no primeiro ano, se eu trouxer para o valor presente, eles de fato significam, né? Então, trazer ele a valor presente, para eu trazer uma série de fluxos de caixa a valor presente, a fórmula ficou bem pequenininha aqui, deixa eu dar uma aumentada nela. A fórmula é essa daqui, ó. Ficou pequenininho demais. Espera aí. Então, a fórmula é o quê, pessoal? Significa o quê? O que essa fórmula aqui está falando de fato? Significa eu pegar cada um desses fluxos de caixas futuros que vão ser gerados, trazer cada um deles a valor presente e depois somatório, depois somar. Né? Então, a somatória dos fluxos de caixas ao longo do tempo, descontar dá uma determinada taxa, tá? Do tempo 1 até o tempo t, né? Até o último tempo. Nesse exemplo aqui, de 1 até 5. O que é FC aqui? FC é o fluxo de caixa gerado. Né? O que é K? K é a taxa de desconto. Né? Posso considerar, por exemplo, para trazer valor presente, apenas a inflação prevista para o período. Ou eu posso considerar a taxa de retorno que o acionista espera ter. Enfim, uma taxa que eu vou descontar para trazer ele a valor presente. E T é o tempo. Né? Então, nada mais é que pegar cada um dos fluxos gerados e trazer aqui para o valor presente. Então, se a gente pegasse aqui o fluxo de caixa gerado no ano 1, né, então eu vou pegar o fluxo de caixa do ano 1, 12 mil, dividir por 1 mais K elevado a 1, porque um ano, passou-se um ano. Se eu pegar aqui do ano 2, então eu pego o fluxo de caixa gerado no ano 2, dividido por 1 mais K, né, lembrando, K é a taxa de desconto, elevado a 2, que é o segundo ano. No ano 3, a mesma história, e assim sucessivamente, né? Em função de todos os fluxos de caixas que eu tenho, tá bom? Vamos para... Opa, não era para aparecer tudo de uma vez, não, é para a gente fazer, senão não tem graça.
Faltou uma apresentação aqui, uma animação aqui. Vamos para o exemplo, que o exemplo é a melhor forma de a gente visualizar isso, né? Vamos construir o exemplo. Eu trazer pronto aqui também não vai absorver muito. Qual que é o valor presente, então, né, que está se perguntando, dos fluxos de caixa de um projeto cujo investimento é de 1.000 dinheiros e os fluxos de caixas previstos para os próximos 5 anos são, respectivamente, de 250 dinheiros em T1, 300, 350, 400, 450, considerando uma taxa de desconto de 10%. Bem, vamos para lá de novo para o Excel. O nosso amigo Excel aqui, já que nós não temos quadro, vamos de Excel. Mas não é esse cara aqui, fecha. Compartilha de novo, é outro Excel. Claudinei, Opa! esse valor presente, se você está considerando, é o valor que o sócio coloca ali na empresa, o valor que está ali na empresa, é o valor que seria para o sócio? Não, Esse vamos lá. lucro, esse valor presente seria o que cairia para o sócio? Vamos lá. Na verdade, o que eu estou me referindo é isso. É pegar os fluxos de caixa que vão ser gerados por sócio e trazer eles a valor presente. Talvez o que confundiu, Luiz, é porque aqui está esse VP aqui no investimento, né? Nos Isso. 50 mil. Mas aqui é o valor inicial, né? O fluxo de caixa inicial, o investimento que eu fiz. Esse valor presente aqui, eu trazendo os fluxos para cada um. Então, o fluxo que vai ser gerado para o sócio, ano a ano, eu trazendo ele ao valor presente. Então, esses 17 mil que vai gerar lá no ano... Eu estou falando achando que vocês estão vendo a planilha, mas eu parei de compartilhar ela, né? Mas esses 17 mil que estão lá no ano 3, quanto que ele valeria, quanto que ele vale hoje? Se eu trouxer ele a valor de hoje, né, descontado uma determinada taxa, quanto que ele vale? Ele não vai valer os mesmos 17 mil lá, quer dizer, vai valer os 17 mil. Mas 17 mil lá não vai ter o mesmo poder de compra que 17 mil tem hoje, né? Vai perder poder de compra. Tá beleza? Ah, sim, entendi. Tranquilo? Então, vamos lá. Tá na planilha aí, vamos resolver esse cara junto aqui, tá? Aqui está a fórmula, deixa eu dar uma cortada nisso aqui, só lembrando, a fórmula vai ser somatória, então, de todos os fluxos de caixa, né, descontado a uma determinada taxa em função do tempo. Bem, o que é isso? Como é que fica a fórmula, dando uma destrinchada nela aqui? Então, eu vou pegar o fluxo de caixa 1, dividir por 1 mais K elevado a 1, pegar o fluxo de caixa 2, dividido por 1 mais K elevado a 2, fluxo de caixa 3, 1 mais K elevado a 3, o fluxo de caixa 4, 1 mais K elevado a 4, fluxo de caixa 5, 1 mais K elevado a 5. Beleza. Então, vamos trazer esse cara para cá, para a nossa fórmula. O que vai ser o meu valor presente, então? Então, qual que é o meu fluxo de caixa 1? Vou fazer um negócio aqui, peraí. Depois eu volto. Pronto. Aí tem mais coisa. Bom. Ocultar. Bom de novo. Ocultar. Pronto. Só para não ficar aquela sombra lá. Então, o que é o meu fluxo de caixa 1 aqui, meu FC1? 250. Né? 250 dividido por mais K. O que é K? É a taxa de desconto. Então, a taxa de desconto aqui é 10% ou 0,1. Isso elevado a 1. Deixa eu botar aqui o sinal de elevado aqui. Deixa eu colocar ele aqui, dar uma formatada, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, vai ser 250, que é meu fluxo de caixa 1, sobre 1 mais 0,1, que é a minha taxa de desconto, elevado a 1. Vou aproveitar que já está formatado, vou copiar, tá? O que é meu fluxo de caixa 2? 300, dividido por 1 mais 0,1, que é a taxa de desconto. Só que agora nós estamos falando para ter 2, então aqui elevado a 2. Né? Meu fluxo de caixa 3, 350 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 3. Fluxo de caixa 4, 400 dividido por 1 mais 0,1
elevado a 4, e 400 é o fluxo de caixa 5 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 5. Ok? Até aqui? Beleza, né? Deixa eu voltar aquilo que eu tinha ocultado aqui. Exibir, botar a fonte de novo aqui automático. Pronto. Então agora... Ô, Claudinei, Oi? rapidinho. Esse fluxo de caixa aí seria o final, o lucro de todo, por exemplo, o lucro de todo mês, tirando a despesa, tirando todo aquele monte de despesa, que aí gera o fluxo de caixa para o mês seguinte, aí que é o fluxo de caixa que você está considerando aí. Exatamente. Entendi. O fluxo de caixa do acionista. Na verdade, a única mudança aí, Luiz, é que não é mês, é ano. Isso, Tá? isso. Ok, seria ano. Entendi. Beleza? Bem, então vamos resolver isso aqui. Vamos fazendo passo a passo. Aqui vai dar, então, 1 mais 0,1 dá 1,01 elevado a 1. Resolvendo aqui de uma vez. Então, quer dizer, acho que não confunde, não. Ou será que confunde? É melhor não, né? Vamos fazer assim, quer ver? Espera aí. Então, 1 mais 0,1 dá 1,01 elevado a 1. Aí ele perde a formatação, que beleza, não adiantou não. Não vou resolver de uma vez não, para não confundir. Então, deu 1,1 elevado a 1. Ele não vai manter, não? Que beleza. Tá bom. Já que ele está convertendo para número, por isso que ele não está aceitando. Faço assim, quer ver? E eu acho que faltou o 0,1 aí também. Não, é porque vai ficar 1,1 mesmo. Que é 1 mais 0,1. Assim a gente resolve. Então, ficou 1 mais 0,1, né, dá 1,1 elevado a 1. Aqui vai dar 1,1 elevado a 2. 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 4. 1,1 elevado a 5. Opa, 5. Agora vamos, de novo. Como eu fiz um passo a mais, deixa eu duplicar isso aqui. Bem, agora vamos resolver. 1,1 elevado a 1 vai dar ele mesmo. 1,1 elevado a 2 dá 1,210. 1,1 elevado a 3 dá 1,331. 4 e elevado a 5. Então, agora, o que eu fiz aqui? Eu resolvi ainda, fazendo bem devagar, resolvi a parte de baixo. Bem, vamos resolver agora as divisões, né? Vamos trazer todos os fluxos de caixa, então, a valor presente. Então, vai 250 dividido por 1.100. Deixa eu ir colocando sinal de mais aqui. Vou deixar assim. 300 dividido por 1,210, 350 por 1,331, 400 por 1,464, 450 por 1,611, tá? Agora eu só vim fazendo a divisão aqui. Ok? Agora, então, para poder encerrar aqui o nosso cálculo, qual que é o nosso valor presente desses fluxos de caixa futuro? Aí basta sair somando cada um deles, né? Que é a somatória de cada um deles. Que vai dar aqui 1,290, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, 0,79. Olha só, o que a gente fez aqui? Vamos entender. Os 250 que tem previsão de geração de fluxo de caixa no ano 1, se eu trouxer ele a valor presente a uma taxa de desconto de 10%,
o valor presente desses 250, né, lá no tempo, trazendo ele no tempo atual, é de 227,30. Esses 300 de previsão de gerar no ano 2, trazendo ele para o valor presente, ele é 247,90. Os 350, trazendo para o valor atual, é 263,0. Os 400 que vai gerar lá no ano 4, trazendo o valor presente, é 273,2. E os 450, trazendo o valor presente, 279,4. Somando esses 5 caras aqui, então, olha só, se a gente pegar os fluxos de caixas que vão ser gerados nesse projeto, a gente fizer uma soma dele normal aqui, então 250, mais 300, mais 350, mais 400, mais 450. Então, esse projeto tem previsão de gerar, durante seus 5 anos de vida, 1.750, somando 5 fluxos de caixas, sem fazer desconto. Mas trazendo a valor presente ano a ano, isso equivale, então, a 1.290,79. Tranquilo? Beleza? Podemos tocar? Beleza. Então, vamos lá. Aí, continua... Opa, deixa eu voltar para planilha, para o Excel, para o PowerPoint, para a apresentação. Então, esse é o exemplo que a gente acabou de fazer. E aí tem um outro conceito importante para a gente aí, que é o fluxo de caixa descontado, né? Que aí consiste em diminuir o valor que foi investido do valor presente, né? Então, nós acabamos, para isso que a gente acabou de fazer, nós achamos lá, né? Pegamos 5 fluxos de caixa, né, de previsão de relação nos próximos 5 anos e trouxemos ele ao valor presente. Achamos que o valor presente deste projeto é de 1.290,79. Qual que é o fluxo de caixa descontado desse projeto? Esse projeto teve um investimento de 1.000, não teve? Ele teve um investimento inicial lá de 1.000. Então, qual que é o fluxo de caixa descontado dele? É o 1.290 do valor presente, menos os 1.000 do investimento. Então, o fluxo de caixa descontado, ou seja, 1.000 eu botei no projeto, né? Ele está me devolvendo 1.290,79. Tirando os 1.000 que eu tinha colocado aqui, de fato ele está me agregando, que está aumentando o valor para mim. Os 290,79. Entendido? Sim. Sim. Bem, e aí o seguinte, a gente fez, né, no Excel aí para poder entender a fórmula, mas a gente consegue resolver isso muito facilmente aí usando a HP 12C, que todo mundo está com a sua na mão aí, ou então igual eu, está com o celular, que eu não estou com a minha aqui. Mas peguem aí os seus celulares ou as suas HPs, para a gente poder fazer isso que a gente acabou de fazer aqui, usando a HP 12C. A gente vê que é bem simples fazer esse cálculo do fluxo de caixa descontado aqui. Podemos ir? Podemos? Todo mundo preparado aí? HP na mão? Sim, pronto. Olha só, pessoal, primeiro ponto aí. Esse projeto teve um investimento de 1.000. Então, 1.000 é um valor que saiu, né? Quando eu vou usar HP, lembrem lá, quando a gente fez aquela aula da HP, quando eu quero indicar que um valor está saindo do meu caixa, eu coloco ele negativo, né? Como é que eu coloco ele negativo? Usando a tecla CHS. Então, digita aí 1.000, CHS para ele ficar negativo. E aí, vamos dar uma recapitulada. A gente já deu uma passada, mas dar uma recapitulada. Observem aí que nas laterais, né, das teclas, tem umas escritas em azuis. Sempre que a gente quiser acionar essas funções, a gente tem que usar essa tecla azul aí, a G, né? Então, nós vamos guardar o valor do investimento nessa tecla aí CF0, que está aí junto com o PV. Né? O PV está em branco, o CF0 está em azul. Como que eu gravo o valor nessa memória aí? Então, eu aperto G, CF0. Aí eu guardei o valor do meu investimento lá no fluxo de caixa 0. Agora eu vou armazenar os fluxos de caixa seguintes. Eles são positivos, que eles estão entrando, né? O investimento estava saindo. Então, 250. Aí eu vou gravar eles onde agora? Nessa tecla aí, CFJ, que está junto com a PMT aí. Então, de novo, eu preciso da tecla azul, né? Para ativar ela. Então, 250, G, CFJ.
Aí o próximo fluxo, 300 G CFJ. O próximo, 350 G CFJ. O próximo, 400 G CFJ. E o próximo, 450 G CFJ. Então, vamos pegar cada um desses fluxos gerados, né, digitar o valor e pressionar GCFJ. Digita o valor GCFJ. Fizeram aí? Agora, nós precisamos informar a taxa de desconto, que é 10%. Então, a gente digita 10 e... Aí não tem a tecla G não, tá? Fizeram? Tá todo mundo junto aí, galera? Aqui sim. Bem, valeu, Luiz, obrigado. Opa, perdi, foi o PowerPoint aqui. Então, beleza. E agora, então, para eu poder calcular o fluxo de caixa descontado? Aí eu uso a tecla F, e tá vendo aí essa tecla aqui que a gente usou com o G, que é a CF0, que é a PV? Em cima dela tem um NPV. Então, a gente vai pressionar essa tecla aí, F, NPV. Aí ele já calcula para já nos dar aí o valor do fluxo de caixa descontado. Simples assim. Deixa eu botar aqui que eu coloquei os passos aqui. Só que eu não quis mostrar eles antes, não, porque senão, não, né, às vezes não concentrava. Deu certo aí? Aqui deu. Beleza? Bem, Beleza. dúvidas até aqui? Vamos descobrir se tem? Vamos fazer umas atividades. Então, para ver se tem dúvida. Primeiro deles, a empresa roda bem. Oi? Alguém falou? É a Bárbara, desculpa interromper. Volta no último slide rapidinho, só para eu tirar um print. Tá, é dos cálculos, Bárbara? Isso, dá Dos cálculos, não, desculpa, da HP? Esse aí? mesmo. Pronto, professor, obrigada. Então vamos. A empresa Roda Bem Limitada tem previsão de vendas de 100 mil pneus no próximo ano, ao preço médio de R$ 300 cada. A alíquota de imposto de renda e contribuição é de 34% sobre a base tributável, custo fixo são de 5 milhões, custo variável é de R$ 100 por pneu. Se for lucro presumido, o governo presume que o lucro dela será de 40% do faturamento. Calcular o IR devido, com base no lucro real, e com base no lucro presumido, e calcular o fluxo de caixa para os acionistas. Vamos lá? Ô Douglas, está travando aí, cara? Eu acho que está travando, pessoal. Se tiver para todo mundo, o problema é meu sinal aqui. Aqui tá tranquilo. Ô Douglas, dá uma olhada aí no... Eu também tá normal. Aproveitar o Douglas e fazer um merchan para ele aí, ó. Sigam lá a loja do Douglas, tem uns tênis bacanas lá. Para meninos e para meninas, tem bastante coisa lá. Eu estou seguindo, falei que ia começar a seguir, estou seguindo, tem uns tênis bacanas lá, preço bom. Se falar que é da turma, ele dá desconto, que ele falou, podia falar. Ele não falou não, mas agora ele vai dar, se falar que é da turma. Vamos lá fazer isso aí então? Ah, tem bolsa também. Pois é. Vamos lá, enquanto vocês fazem isso daí, eu encho meu copo de água e volto.
Claudinei, Opa! aqui, uma pergunta técnica sobre o Excel. Qual o atalho do teclado que você usa para você copiar a fórmula, por exemplo, sei lá, lá no C1 tá com um somatório, você quer passar para o outro lado da planilha do Excel. Aí qual o atalho do teclado que você usa? Você quer Mas copiar a fórmula você que tá copiar no ela negócio? do jeito que ela Isso, é? isso. Só Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ah, sim, beleza. Valeu. Mas aí vai perder referência, professor. Acho que a dúvida dele é essa. Isso, é com referência. Tentei achar a palavra, mas não consegui. Valeu, Então, por mano. exemplo, você quer fixar uma determinada. Você quer fixar uma determinada célula? Isso, fixando Quer ver? determinada célula. Vamos supor que você quer fazer um cálculo em B1, B2, B3, B4, dividindo o valor de A2, A3, A4, sempre por A1, por exemplo. Aí, se for isso, na hora que você fizer a fórmula, né, então você vai pegar lá B2 igual a B2 dividido por A2, por A1. B1 dividido por A1. Aí depois vai ser B2 dividido por A1, B3 dividido por A1. Você poder fixar o A1, né, você seleciona o A1, ou a hora que você seleciona, na hora que você selecionar o A1, aí você pressiona F4. Aí vai aparecer um cifrão antes da letra e antes do número. Aí ele vai fixar. Você pode arrastar que ele vai manter aquela célula o tempo todo. Ah, entendi. Então, valeu. Fizeram aí, pessoal? Melhorou aí, Douglas, agora? Professor, eu não consegui fazer o fluxo de caixa dos acionistas. Beleza. Todo mundo, o resto da turma já fez aí também? Já? Podemos fazer ele aqui juntos? Não, eu ainda tô acabando aqui o meu. Beleza, tranquilo.
Vocês sinalizam aí, tá? Quando vocês quiserem seguir. Por mim, pode ir. Deixa eu ir. Vamos lá? Deixa eu mudar para Excel aqui. Eu resolvi isso no Excel. Então tá aí, tá a descrição aqui. Então, a empresa roda bem, tem previsão de vendas de 100 mil pneus. Vamos construir aqui, opa, não botei um título aqui, isso é feio, né? Vamos colocar um títulozinho qualquer aqui. Vou colocar aqui DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Então, ela tem uma expectativa, uma previsão de venda de 100 mil unidades, né? Quantidade aqui, 100 mil unidades de pneus no próximo ano, a um preço médio de 300 dinheiros. Então, primeiro ponto, vamos calcular qual que é a previsão de faturamento dessa empresa. A previsão de faturamento é 100 mil unidades que ela, né, tem expectativa de venda, vezes o preço médio aqui de 300. Então, tem uma previsão de receita, de faturamento de 30 milhões. Cada pneu tem um custo variável, né, unitário, cada pneu unitário de 100 dinheiros. Então, qual que é o custo variável total? É o 100 que custa cada um que eu faço, né, o que eu compro, enfim, depende do que é a empresa, vezes a quantidade que eu vou vender. Então, o custo variável total é de 10 milhões. E essa empresa tem um custo fixo total no ano de 5 milhões. No lucro real, que é esse que a gente está fazendo aqui, no lucro real, como que eu calculo, então, qual que é a base tributável? Né? A base que se calcula o imposto de renda e a contribuição social. É o faturamento menos os custos, menos as despesas. Tá? No exemplo aí não tem despesa, mas menos as despesas administrativas, gerais, financeiras, sairia tudo aí também. Então, faturamento, menos custos, menos despesas, eu chego na base do imposto, né, no lucro real. E aí, sobre essa base, eu aplico a alíquota do imposto de renda, que para esse exemplo aqui é de 34%. E aí, então, a gente chega no fluxo, a gente chega no lucro líquido, que é os 15 milhões aqui da base de cálculo, menos os 5 milhões e 100 do imposto de renda da contribuição. Chego no lucro líquido, então, de 9 milhões e 900, considerando o lucro real. Então, recapitulando, lucro real, faturamento, menos custos, menos despesas, e que eu formo a minha base para oferecer tributação, né, para poder calcular o imposto. No lucro presumido, então, vamos lá, vamos trabalhar com os mesmos dados, né? 100 mil previsão de vendas, de quantidade de pneus a serem vendidos. Há um valor de 300 dinheiro cada. Então, o faturamento vai ser 100 mil unidades vezes 300 dinheiro, que é o preço médio. O faturamento é 30 milhões do mesmo jeito, não muda nada. O que muda aqui no lucro presumido é o quê? Eu vou reconhecer, né, de novo, vou fazer a contabilidade, vou lançar todos os meus custos, todas as minhas despesas, vou pôr o meu resultado. Mas, para efeito de cálculo de imposto, o lucro é presumido. Então, hipoteticamente, para essa empresa aqui, se não me falha a memória, nem existe essa faixa de presunção aí não, tá? Pessoal, para exercício. Mas, hipoteticamente, essa faixa de empresa, esse negócio que essa empresa atua, essa área de atuação dela, a presunção de lucro é de 40%. Significa o quê? Que a base de cálculo do imposto de renda é o faturamento aqui, os 30 milhões, vezes 40%. É sobre esse valor, né, no caso aqui 12 milhões, é sobre esses 12 milhões que eu vou calcular os 34% do imposto. E aí o lucro líquido não muda, é a base de cálculo aqui, menos o imposto de renda, dá 7 milhões e 920. Bem, aqui nós calculamos, então, nos dois cenários, considerando lucro real e lucro presumido. Qual que vai ser o fluxo de caixa, então, dos acionistas nos dois cenários? Então, no fluxo de caixa real, estou considerando que eu vou distribuir todo o resultado, tá? Aqui, 9 milhões e 900, no líquido, 7 milhões, desculpa, acho que eu fiz um negócio errado aqui. Não, peraí que tem um negócio errado, tá, pessoal?
que esse lucro líquido aqui, na verdade, eu tenho que considerar aqui as despesas. O que muda é só a base, mas as despesas têm que entrar aqui para a apuração do lucro, senão esse troço está todo errado. Acho que eu confundo vocês aí, peraí. Deixa eu trazer para cá as mesmas informações aqui. Não é bem que eu vi que o troço copiou. Então, a base, 12 milhões, na verdade, eu vou até escrever aqui. O que é isso daqui, então? É o faturamento vezes 40%, que é a presunção. Essa é a base. Agora, para efeito do calcular o lucro, como que eu vou calcular o lucro? Vai ser o faturamento total, menos os custos, menos o imposto. Então, o lucro aqui, deixa eu escrever também, faturamento, menos custos, menos despesas, menos IR/CSLL. Então, olha só, para essa empresa, exemplo aqui, depois eu até mudo isso lá na apostila, que eu acho que ficou errado lá no material que está no AVA, depois eu substituo. Para esse exemplo aqui, então, se essa empresa for para o lucro real, o lucro líquido, que vai ser o fluxo de caixa do acionista, vai ser de 9 milhões e 900. Se ela adotar o lucro presumido, o lucro líquido vai ser de 10 milhões e 920. Lembra que eu falei para vocês que é uma das funções de gestor financeiro fazer esse tipo de análise, dependendo do volume de faturamento da empresa? Porque, olha só, se essa empresa aqui, por exemplo, né, isso aqui é hipotético, mas se essa empresa aqui adotasse o lucro real para esse exercício, ela ia pagar 1 milhão e 20 a mais de imposto de renda e contribuição social. No lucro real, ele ia pagar 5 milhões e 100, no lucro presumido, ele ia pagar 4 milhões e 80. Então, é preciso avaliar. Tá ruim aí, Douglas? Depois você vê se você consegue um sinal melhor. Terminando aqui, eu subo com ela pro AVA e tenta dar uma olhada lá. Tá? Mas fica tranquilo também. Se quiser parar e fazer uma pergunta aí, pode perguntar. Mas então, olha só. Essa empresa aí, né? Tiraria do bolso do acionista e daria para o governo, se ela adotasse o regime de lucro real, 1 milhão. Ia pagar 1 milhão a mais de imposto, 1 milhão e 20. Ou seja, 10% a mais do seu... Não, 10% não. Estou viajando aqui, o faturamento dela não é de 10 milhões, não. O custo aqui é 10 milhões. Mas, enfim, está pagando 1 milhão a mais para o governo. Né? Não faz muito sentido. Tranquilo? Podemos tocar? Vamos para mais outro. Opa, não. Peraí, ué. Assim com a resolução, não. Faltou a apresentação aqui. Faltou essa parada aqui. Vim. Sim. Agora pode. Vamos mais um aqui? O projeto XYZ tem previsão de gerar os seguintes fluxos de caixa nos próximos 5 anos. No ano 1, 11 mil, no ano 2, 12 mil, 13 mil no ano 3, 14 no 4, 15 no 5. Considerando um investimento de 20 mil e uma taxa de desconto de 15% ao ano, calcule o valor presente do projeto e o fluxo de caixa descontado. Podem fazer no Excel, pode fazer no papel, na calculadora, pode fazer no papel, né, na fórmula, ou da forma mais simples, mais rápida, usando a HP 12C. Vamos lá?
Peraí. Opa. Desceu ali. Aparecendo o final da minha... depois eu coloco. Nossa. Fizeram aí? Deu isso aí? Que já tá aparecendo. Então, os pau aí. Meu aqui deu isso aí. Deu isso? Vamos lá, então? A gente joga 20 mil negativo, né? Tá saindo do investimento. Aqui estou fazendo usando a HP, tá? 12C. Pode usar a fórmula, usar Excel também. Então a gente joga 20 mil negativo aí no CF0, né? Fluxo de caixa zero, que é a saída, que é o investimento, e joga os fluxos de caixa positivos, né? Que é o retorno, a recuperação, recebimento aí. Então 11 mil no primeiro ano, 12, 13, 14. Jogamos a taxa de desconto de 15%, FNPV. Então, fluxo de caixa, fluxo de caixa descontado, não, os fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente de 22.648,85. Eu não fiz aqui agora que eu estou vendo, foi o descontado. Então, o fluxo de caixa descontado, deixa eu ver onde é que eu coloco isso aqui. Eu faço aqui agora, e vocês vendo, descontado, vai ser os 22.648,85 menos 20 vai ser igual, então, a 2.648,85. É isso? Ô, professor, Foi. eu entendi aí um pouquinho. A sua fórmula da HP aí para fazer, eu começo por esse FREG ou pelo 20 do outro lado? Ah, não, dá o FREG aqui, só para poder limpar a memória dela. Aí depois. E aí é o seguinte, porque para poder trazer tudo numa tela só, eu pus na frente. Você segue esse sentido aqui, ó. Então, FREG 20, 11, 12, Tá. 13, 14, tá? Entendi agora, entendi. O negócio aqui, né? Beleza? Vamos mais um? Então, um projeto de investimento de Ô, 10. Claudinei, Opa! sim. Aí o fluxo de caixa descontado, então vai ser o valor do investimento menos o que a gente encontrou na fórmula anterior. É o O valor do contrário. investimento? O contrário. É o contrário. Isso. O valor do fluxo de caixa trazido a valor presente Isso, o valor menos o presente. valor do investimento. Ah, entendi. Então, beleza. Beleza? Beleza. Então, vamos mais outra aí, olha. Um projeto de investimento de 10 mil dinheiros tem previsão de gerar os seguintes fluxos de caixa. Então, 10 mil é o investimento, 2.360, 3.420, 4.830, 5.750, 6.880 em 5 anos. Considerando uma taxa de desconto de 18,5% ao ano, calcule o valor presente e o fluxo de caixa descontados. Vamos lá. Diminuir bastante a fonte aqui para botar esse troço tudo no... Não, se bem que é melhor fazer assim, quer ver? Melhor assim.
Caramba. Deixa eu ver de novo o que eu apertei. Zerei? Não, então... 690. Ah, não, agora que eu estou vendo que eu fiz um negócio errado aqui, pessoal. Volta tudo lá atrás. Volta lá no anterior. Podemos parar aí? Para eu poder voltar ao negócio? Agora que eu estou vendo aqui. Posso falar? Olha só. Na verdade, isso aqui, 22.648, é o fluxo de caixa descontado. Tá? Quando eu aplico essa fórmula aqui, quando eu uso essas funções do Excel, ele já me dá o fluxo de caixa descontado. Para eu trazer isso a valor presente, aí eu não coloco o investimento inicial. Então, para poder fazer aqui, como é que eu faço para poder trazer para valor presente? Eu não uso, deixa eu fazer assim, quer ver? Vou riscar aqui, ó. Depois eu tiro o risco, só para poder... Ó, então, eu vou fazer dessa forma aqui, sem usar esse que eu risquei de vermelho. Tá? Só para trazer... Eita. Só para trazer o valor presente, então. Então, eu tenho 11 mil do primeiro fluxo, GCFJ, não vou pôr nada no CF0. Aí, 12 mil GCFJ. Aí, 13 mil GCFJ. Aí, 14 mil GCFJ. 15 mil GCFJ, aí eu jogo a taxa de desconto, que é 15I, e aí faço FNPV. Aí ele vai me dar o fluxo de caixa trazido a valor presente. Deixa eu até fazer um negócio aqui, quer ver? FC, valor presente. Vai ser de 42.648,85. Então, para trazer o valor presente, opa, é isso daqui. Eu não jogo nada no CF0, tá? Quando eu quero fazer o fluxo de caixa descontado, aí sim eu vou alimentar o valor do investimento no CF0. Aí ele me dá aqui, então, esse valor, esse resultado aí, deixa eu mudar aqui também, é o FC descontado, tá? Viu, Luiz? Reconsidera o que eu te falei aí. Entendi, beleza. Eu vi que no outro deu negativo, eu Não, pois tava até é. refazendo. Foi aí que eu percebi que eu tinha falado o negócio errado. Porque quando eu fiz aqui, ele deu um valor baixinho. Quando fosse fazer menos investimento, ele ia ficar negativo. Pode acontecer, tá? Mas não é o caso desse daqui. Pode acontecer de ficar negativo. Pode acontecer de ficar negativo. Aí volta lá no slide anterior, fazendo favor. Esse aí? Isso. Aí, no caso, se eu quiser encontrar apenas o valor presente, eu posso, tipo, jogar todos os valores e achar os 42 mil, e depois eu jogo o 20 mil CHS, GFO? Ou então você nem precisa fazer, você só abate o valor do investimento, igual nós vimos lá na fórmula. Ah, entendi.
aí também você já chega nele. Então, 2.360, 3.420, 4.830, 5.750, 6.880, papá. Isso aqui deu quanto? Já fez aí? Esse troço meu tá foda aqui, bicho. Do próximo slide? Ah, eu não mudei ainda não, né? Peraí. Não. É isso aí. Então, peraí. Deixa eu tentar fazer aqui. Eu tô sem minha calculadora aqui, tô usando o celular. Tá ficando no trabalho. 2.360, GCFJ, 3.420, GCFJ, 4.830, GCFJ, 5.750, GCFJ, 6.880, GCFJ, 18,5 e FNPV. Deu 12.37581? O meu deu 13, O meu deu 13 aqui. Então eu digitei uma coisa errada aqui, deixa eu ver. 2.360, 3.420, 4.830, 5.750, 6.880 e a taxa de 18,5. Deixa eu fazer aqui então, peraí. FFIM, FREG. 2.360, 3.420, 4.830, 5.750 e 6.880. 18,5 a taxa. A 13.190 e 15? Isso. Digitado algum número errado. E aí, então, esse é o fluxo de caixa, valor presente, né? E o fluxo de caixa descontado, É 3.190. 390, que vai abater aí os 10 mil do investimento, né? Eu vou deixar a fórmula aqui para HP, a fórmula completa, peraí, 10 mil, CHS, G, CF0. Pronto. Isso aí, né? Opa, não. Não é isso, não. Sobrou um 3 ali, um ali, um 10 ali. Os de caixa descontado. Isso aí, né? Deu aí? Deu, meu deu certinho. Deixa eu voltar para o chat aqui. Peraí, que eu estou usando a calculadora. Tá tranquilo, né? Bem, pessoal, dúvidas aí? Para mim, não. Tranquilo? Então, seguinte, a gente fechou aí essa parte 4.2, né? E aí a gente podia até começar aqui agora a falar de análise para de investimento, mas eu acho melhor a gente pegar e dar sequência e fazer isso na aula que vem, que a gente já vai aprender a calcular alguns índices para fazer essa análise em cima desses fluxos aí, né, com os fluxos prontos, e a gente vai aprender a calcular esses índices. E VPL, TIR, deixa eu ver, eu estou passando aqui no material já, payback, taxa média de retorno, enfim, vamos dar taxa mínima de atratividade, vamos olhar algumas formas, né, de fazer a análise de investimento, ver se eles são viáveis ou não, e aí a gente fecha com uma parte, um pouquinho de teoria, falando sobre avaliação de empresas e de projetos, tá? Mas antes, não acabou ainda de tudo, ainda também não. Vamos lá. Eu mandei para o Douglas aí, e mandei também para a Bárbara Letícia. Deixa eu ver qual que é a versão mais recente. Esse aqui, mas é esse aqui mesmo. Nosso trabalho da disciplina aí, né, de encerramento. Vamos lá. Quando nós começamos o semestre, né, quando me foi
tive, né, a oportunidade e a honra, o prazer de trabalhar com essa disciplina. Eu bolei um negócio que eu havia pensado o seguinte: o trabalho final dessa disciplina vai ser um trabalho de ordem prática. Então, a minha ideia, né, que eu pensei lá atrás, era que vocês desenvolvessem, talvez não fosse possível colocar na prática de fato, mas que vocês pegassem uma empresa, né, e dentro dessa empresa desenvolver algumas das coisas que a gente viu ao longo desses meses aí, e apresentassem um trabalho prático. Acabou com esse advento, né, do Covid e da pandemia, mudou tudo, várias pessoas estão, né, trabalhando de casa, enfim, achei que não era mais prudente, não. Mas aí resolvi pegar, então, esses limões, né, que a pandemia deu, e para a gente tentar fazer uma limonada dessa parada aí. Não vai ser exatamente do jeito que eu tinha planejado, né, mas a ideia desse trabalho aqui, então, vai ter um pouquinho do que eu queria, de fato, mas a gente se sentir um pouquinho na posição de um gestor financeiro, né? Que é isso que vocês estão se formando, né? Buscaram a formação. Antes de eu continuar, Bárbara, não sei se eu me perdi, essa pergunta sua aqui Você está falando porque o meu... Foi antes de você descobrir que a fórmula estava errada, depois acabou dando certo. Não, tá ótimo, então. Tá. Então, vamos lá, pessoal. O trabalho está lá disponível no AVA, né? Tem até quarta-feira da semana que vem para poder entregar, e a entrega vai ser por e-mail, como todos, vai ter uma confirmação de recebimento. Esse trabalho ele pode ser manuscrito, ou pode usar um Word. Coloquei editor de texto aqui, mas, enfim, o nome mais comum de se usar é o Word, né? Quem usar o editor de texto, a única pedida é que transforme o arquivo em PDF para poder enviar. De praxe, eu colocar isso aqui, né? Trabalho copiado, nota 0 para todo mundo. E o trabalho está dividido em 4 etapas. Etapa 1 é isso mesmo, tem ponto para etapa 1. E a etapa 1 consiste em fazer uma capa, né? O que está acontecendo? Eu tenho tido muitas retificações de nota depois, né? Fazer retificação, aí, às vezes a pessoa vem até... não é o caso nenhum de vocês aqui, mas tem caso em outra turma que vem até sendo grossa. Pá, segunda vez que eu fiquei sem nota. Eu falei, pode, mas a segunda vez que você manda seu trabalho sem nome, não tem como adivinhar. E a pessoa ainda foi tão abusada que falou assim, você já devia salvar os arquivos com o nome. Eu falei, não tem como eu salvar, você devia colocar o nome. Porque eu já expliquei para vocês, nós são 176 alunos, tem meios, trabalhos individuais. Então, quando eu programo a entrega, né, chega no domingo, por exemplo, vai chegar um caminhão de trabalho para mim, vários e-mails. Então eu sento e vou baixando os arquivos um por um, e falando recebido. Depois, no segundo momento, que eu saio abrindo esses arquivos para poder fazer a correção. E aí eu já perdi o link, né? Por isso que eu tinha até frisado isso, né, não aqui com vocês, o pessoal do segundo período sabe que na aula de quinta, antes do trabalho 3, ainda tinha frisado, né? Vários trabalhos vieram sem nome, não esqueçam, coloca o nome dentro da planilha, e aí foi de aluno de lá que acabou depois ainda achando ruim, pela segunda vez não pôs, ainda ficou achando ruim, porque eu devia botar o nome lá, eu falei, não, você tinha que colocar. Mas bem, superado isso, essa parte do trabalho aqui então consiste em fazer uma capa, de acordo com o modelo que está disponível logo a seguir, né? Basicamente, o nome do trabalho, enfim, não é nada em um bicho de 7 cabeças. E as outras 3 etapas, né, etapa 2 e 3, valendo 1.100 pontos cada, totalizando 3.500 pontos, que é os pontos de trabalho do semestre. Então, eu fiz uma contextualização aqui, né, que, dado esse momento grave aí, que o mundo, em especial o nosso país, atravessa, em função do Covid, está afetando a vida de todo mundo, né, pessoas, empresas, companhias, trazendo drásticas consequências na circulação de bens e serviços, na sociedade quase toda fechada, ficou fechada por 2 meses, começa a reabrir agora, no nosso caso, e empresa aí com um volume de negócio muito perto de 0, até mesmo 0, uma empresa totalmente fechada. O nosso objetivo aqui, então, é compreender, e logo lá no início eu falei para vocês, né, o grande desafio das empresas agora é se manter viva depois disso. Acho que eu cheguei a citar uma frase que eu ouvi, que ao final da crise o número de falidos seria muito maior do que de falecidos.
Então, se as empresas não se prepararem do ponto de vista de fortalecer seu caixa, de gestão financeira, né, se elas não se prepararam, não passaram esses 2 meses fazendo isso, são muitas empresas que correm risco de não conseguir reabrir, né, ou reabrir e logo depois fechar. E aí, então, essa é a ideia dessa atividade aqui, né? Na etapa 1, então, é isso aqui, servindo, fazendo uma capinha aqui, deu um destaque para esse X período, porque são 2 turmas, né? Segunda e quarta, apenas isso. Mas nome, sobrenome, título, um textinho aqui, cidade e ano. Simples, só isso. Aí na etapa 2, eu falo sobre as medidas provisórias que já foram publicadas, né? As mais impactantes do ponto de vista da empresa, já dando uma dica aí, mas não é para trabalhar somente em cima delas, é a medida provisória 927 e 936. A 927, ela permitia que as empresas colocassem os empregados de férias sem a necessidade do pagamento de 1/3 de férias agora, né, podendo ser pago até o pagamento do 13º, ou seja, até o final do ano. E a 936 permite redução de carga horária de trabalho, permite suspensão de contrato de trabalho, sendo pago um auxílio do governo ao empregado que se enquadrar nessa situação. Mas então, desde que se decretou o estado de calamidade pública, né, em 20 de março de 2020, que foi aprovado, o governo vem lançando diversas medidas provisórias, e medidas provisórias foram lançadas a partir de então. Muitas delas com foco a fazer frente à crise financeira, tentando minimizar, tentando manter as empresas vivas, tentando manter a empregabilidade, né, tentando conter o desemprego. Então, o governo lançou várias dessas. Então, nessa primeira etapa aqui é pesquisar o que teve de medidas provisórias lá para cá, quais delas têm um impacto do ponto de vista financeiro para as empresas, né? E aí listar a medida provisória, a data que ela foi publicada, e um breve resumo dela, né? Dei uma visão geral de 2 aqui agora. Aí na etapa 2, vocês vão simular, né? Não vai fazer isso aí na vida real, não vai ser exatamente um trabalho prático, mas vocês vão imaginar então que uma empresa qualquer, uma empresa hipotética, da qual você é gestor financeiro, e ela teve o seu volume de negócio reduzido a 20% da sua capacidade. Então, se essa empresa vendia 100, ela passou a vender 20 por dia. E aí, quais medidas você, como gestor financeiro, adotaria para poder manter essa empresa viva? De maneira geral, independente de medida provisória, né? Eu vou demitir empregado, enfim, o que você faria? Eu vou negociar o meu valor do aluguel? Pense nas mais variadas, né, possibilidades. E na etapa 4, está linkada diretamente à etapa 2, vai olhar na empresa que você trabalha, ou algum parente, algum amigo, quais medidas, né, foram adotadas nessa empresa em função da crise já vivida. Aqui na etapa 3 também você pode, né, obviamente, aplicar alguma das medidas aqui, né? E na etapa 4, o que empresas que vocês conheçam, né, tomou como medida para fazer frente a essa crise financeira, para poder tentar manter viva. Não citar o nome da empresa, tá? Por favor. Eu pedi só para poder, além de explicar o que a empresa fez, falar só a área de atuação da empresa. Acho que é importante para contextualização. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Então é isso. Aí quantas medidas provisórias a gente vai ter que pesquisar? Pode ser, Você vai pesquisar tudo? Todas que foram publicadas de 20 de março para cá, você vai ter que dar uma olhada lá na turminha e ver quais delas têm impacto financeiro. O que tiver impacto financeiro, você relaciona para mim. Entendi. Tá? Mas aí você está pedindo algum número mínimo? 927 e 936. Mas vai ter mais. Vai ter uma que difere o prazo de pagamento da FGTS, vai ter uma que difere o prazo de pagamento da INSS, patronal, vai ter uma que altera a alíquota do Sistema S, de 2 do Sistema S lá. Então, assim, tem outras, tá? Entendi. E eu espero que com isso também, pessoal, vocês levem, inclusive, ideias para dentro das empresas de vocês, né? Com esse trabalho, que embora não seja o que eu havia imaginado lá no início do semestre, né? Aliás, nada que acho que foi imaginado no início do ano aconteceu, tudo vem sendo diferente, mas que isso possa ajudar vocês a levarem um auxílio para a empresa, né? Um conhecimento para dentro da empresa. Tá bom? Aí vocês vão mandar isso até quarta-feira. Quarta-feira é o nosso último dia de aula, né?
Na oportunidade, eu já... Então, depois a gente vai se encontrar na prova. A prova vai ser online, tá? Já tem essa sinalização, mas vai ser em horário de prova mesmo, não vai ser igual foi da outra vez. Douglas, depois eu tenho que ver como é que nós vamos resolver o caso daquela turma lá como é que chama, senhor, rapaz, do camarada lá? Gente boa. Ah, esqueci. Mas temos que resolver daquela turma que não tá comigo, né? E aí que automaticamente não está tendo acesso às atividades. Como é que eu vou fazer? Se eles estão com a Viviane, para eu mandar o link para ela também, mas a prova vai acontecer então em horário de aula, no dia, se não me engano, 10. Não, 10 não, esse é depois, né? 10 não. Nós temos aula, né? Vocês, de maneira geral, temos aula até dia 3, a partir do dia 4 começam as avaliações interativas, blended, isso vai até na outra semana. Então, a nossa prova, na verdade, vai ser no dia 17, em horário de aula. Tá? De 7h30, aí a gente pode ir até as 10, sei lá. E aí, na oportunidade, eu desejo boa sorte para a galera do quarto aí que está indo embora, tá? Despeço da turma aí. Então é isso, boa noite a todos. Até quarta para a gente poder encerrar, então, esse curso de gestão financeira. O pessoal do segundo, a gente encerra o curso de capital de giro amanhã. Amanhã é a última aula, quinta-feira, semana que vem, já é prova. Não prova da disciplina, tá? Prova de outras disciplinas que vocês vão ter. Ok, boa noite, então. Vou trocar o material lá no Alva, quem já baixou, depois entra de novo e baixa lá, por favor. Ô, Claudinei. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Oi, Luiz. A gente perguntar, se porventura a gente não conseguir chegar na pontuação mínima necessária para passar, vai acontecer alguma prova de segunda chamada, alguma coisa assim do tipo, para Bom, aí recuperar? tem a prova exame, né? Porque tem aqueles critérios lá você tem que ter, né, 6.000 pontos, desses 6.000 tem uma certa quantidade que tem que vir de prova, e a questão de frequência é que esse semestre nem se aplica, né? Não está sendo apontado frequência nesse semestre pela situação atual, né? Mas, então você precisa ter 6.000 pontos, e uma parte desses 6.000 pontos tem que vir de provas. Digamos que não consiga, aí tem a prova exame, aí tem uma prova depois, mais no final do mês de junho, que aí ela vale 6.000 pontos, dos quais você vai ter que tirar o valor equivalente de prova, que eu tenho que confirmar para essa disciplina, eu me confundi aqui agora, eu não sei se para essa é 1.500 ou é 2.500, que você tem que tirar em prova. Para ir somado com seus pontos de trabalho, você conseguir. Mas não vai acontecer isso, não. Isso é uma turma boa. Aí, essa prova exame, o valor dela total é 6.000 pontos? A prova exame? Isso. Isso. Ah, entendi. Então, a pessoa teria que fechar a prova. Não. Você tem que tirar o equivalente, é o que você precisa. É porque entendi. tem disciplinas que são nível 1. Disciplinas de nível 1, você tem que tirar pelo menos 1.500 nos 6.000. Disciplinas nível 2, você tem que tirar 2.500 nos 3.000, nos 6.000. Nos 5.000, aliás, né? 5, não é 6, não, eu estou falando 5, é 5.000. Você tem que tirar 1.500, 30% dos 5.000. Em disciplinas nível 2, você tem que tirar 50% dos 5.000, 2.500. Só que eu realmente estou na dúvida aqui agora, se essa disciplina aqui ela é nível 1, nível 2. Mas é isso, tem que tirar 1.500 ou 2.500. Entendi. E outra coisa, alguns trabalhos dessa disciplina mesmo, de gestão financeira, eu não consegui